Oi, pessoal. Essa é mais uma edição do nosso programa Itapê Solidária. Ele está passando pelo canal YouTube e você pode assinar aí embaixo, se inscrever e também pode apertar esse botãozinho que tem embaixo para você ser chamado e ter informações sobre os nossos programas. Hoje nós vamos falar sobre juventude. Nesse momento tão difícil em que a humanidade passa, e todo dia a gente repete isso, e todos repetem isso, seja na televisão, seja no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, mas é o tema que nós temos que pensar e resolver. E hoje nós vamos falar sobre a juventude nesse momento tão difícil. Imagine como que os jovens podem estar liquidificando essa situação, ou seja, misturando essa situação tão complicada que passa hoje. Imagine você ter 18 anos, ou 20, ou 25 anos e ficar trancado em casa, sem saber se vai ter vestibular, sem saber se vai ter aula, se vai ter escola, se vai ter, a faculdade vai continuar o ano que vem, se estuda ou não, se vai ter trabalho, se vai poder namorar, se vai ter festa, se vai ter show, se vai no atendimento médico, o que você vai fazer daqui para frente? Como é que vai mudar o seu comportamento, os seus hábitos, sua forma de ver o mundo? Eu não me imagino nessa idade, numa situação dessa, de que maneira que eu ia equalizar isso. Não tenho computador, tenho jogos, tenho tudo isso, mas e daí? Para isso, hoje nós estamos chamando um amigo nosso aqui, que é um jovem formado em filosofia, ele já foi até vereador mirim na Câmara no ano de 2011, foi presidente do PT e agora ele está dando aula na escola particular, em várias escolas particulares, no ensino médio. É o João Gabriel. João Gabriel, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que estiver passando o programa. Um abraço. Olá, Fuad. Olá a todos que assistem o programa Itapê Solidária. Quero agradecer o convite, o gentil convite para participar aqui desse programa, dessa pauta que é tão importante para nós discutirmos nesse momento de pandemia que estamos enfrentando. Já que gostaria de começar falando a respeito do isolamento social, e das implicações que isso acaba gerando para a juventude, de um ponto de vista geral, da juventude enquanto aglomeração de pessoas jovens que fazem parte da sociedade. Esses apontamentos que você fez são muito pertinentes. Essas são questões que surgem na cabeça dos jovens nesse momento de tamanha complicação. Os mais velhos que estão nos assistindo podem se lembrar com muito carinho da sua juventude, A gente percebe na conversa com as pessoas mais velhas um apreço, uma nostalgia muito grande pela juventude. E se essa população mais velha se lembrasse da juventude ou tivesse passado pela situação na qual estamos passando hoje, será que essa juventude seria lembrada com tamanha nostalgia? Essa é uma pergunta que já começa a ser feita. Muitos jovens são privados do contato com os amigos, são privados de situações de recreação, seja na conversa com os amigos, os mais jovens que gostam de fazer esporte, não estão podendo por conta da necessidade que se faz do isolamento social, mas isso acaba gerando uma certa perda de identidade da juventude, essa característica da juventude de ocupação de espaços, de dinamismo, desse grupo que sempre se faz, entre os amigos, mais ou menos determinado por gosto musical, por preferências de time ou preferências de modelos de vida, nesse momento de pandemia está se perdendo. E, ao que parece, essas mídias sociais, que até então desempenhavam um papel bastante importante na vida da juventude, seja o Facebook, o Instagram, não estão sendo suficientes para suprir essa necessidade de contato que os seres humanos têm de modo geral, mas que a juventude tem de maneira mais assídua, mais aguda. E isso nos convida a refletir sobre qual modelo de sociedade a gente está construindo,
Porque a gente para pensar nesse modelo de sociedade até então construído, então, portanto, a gente está falando desse modelo pré-pandemia, que, de certa forma, nos levou à pandemia, pelo avanço demográfico irresponsável, né? A maneira como a natureza vem sendo tratada, com a prerrogativa de progresso, então pode se desmatar, pode se excluir povos originários, etc, etc. Tudo isso colabora para que respostas da natureza, como a pandemia, venham a ocorrer. E isso colabora também para que essa juventude não se sinta representada em nenhum tipo de espaço público. Então, você percebe uma grande perda de interesse da juventude pela política, não só no sentido de não querer se informar da política, mas o fato de querer o que a gente pensa como um suicídio político, né? Não quer participar, não quer se informar, não quer saber de nada, nem tanto a direita quanto a esquerda, né? E esses modelos de sociedade até então construídos excluem o jovem, excluem a participação da juventude, e essa situação pandêmica oferece, de algum modo, apesar da grande negatividade que ela representa, uma possibilidade de construção de nova sociedade. Essa juventude que se vê como vítima, né, de toda essa situação, desse modelo de produção irresponsável, deve, né, tomar para si a responsabilidade de se pensar novas alternativas. Essa juventude que se vê perdida dos seus amigos, se vê perdida dos seus espaços de recreação. Então, esse momento de pandemia traz à juventude uma necessidade muito grande de reinventar, sobretudo de participar da política de maneira efetiva, construir a política para que os nossos netos, os nossos filhos não tenham que passar por uma situação semelhante à qual estamos passando agora. Pois é, Gabriel, muito bem. Eu estava pensando uma coisa aqui que você está colocando, mas e para. Nós vamos imaginar uma situação assim extrema. Vamos imaginar que a gente continue ainda em isolamento social ou ainda tenha que fazer aquele absoluto isolamento, como é que chama em inglês? Oi? Lockdown. Lockdown, está na moda a palavra agora. E eu fiquei pensando assim, se nós tivermos que passar por isso, ir até julho, agosto. Depois disso, as pessoas vão começar a voltar ao convívio lentamente, com um pouco de medo, com outras formas. E daí nós temos aqui também a questão que você colocou, que é a política. Nós temos que imaginar que a política, o Estado hoje volta a ter uma outra importância diferenciada na cabeça das pessoas do que estava tendo agora de pouco com a privatização de tudo e etc. E percebeu-se que era importante ter um Estado forte, uma prefeitura forte, um governo forte, para poder segurar as pontas nesses momentos. Então agora nós temos que pensar o que você acha, enquanto jovem, enquanto um professor que está em contato com os adolescentes, como é que seriam, que tipo de políticas públicas uma prefeitura poderia estar investindo e colocando, não só educação, cultura, esporte, mesmo na saúde, mesmo em outras áreas também, mas que desse um valor para que essa juventude não tenha esse período da vida perdido. É uma questão muito complicada de se pensar, né? As alternativas que necessariamente terão de ser tomadas. Mas eu acho que o caminho é mais ou menos por esse que você aponta. Intensificação das possibilidades de cultura para a juventude, então, criar condições dentro da prefeitura municipal, como coisas que já haviam dado certo no período passado, em governos passados, então, cursos de teatro, cursos de dança, que nós temos aqui uma coisa fantástica, que é a nossa escola de música, intensificar a acessibilidade dos jovens à escola de música. Então, a gente está falando um outro ponto, que é a democratização das formas de arte, né? Então, permitir que a juventude tenha condições efetivas de acessar possibilidades de recreação artística. Então, permitir que a juventude tenha condições de ir até a escola de música e voltar, como exemplo, a escola de música,
permitir que a juventude tenha condições efetivas de ter aulas de teatro. Então, isso chama atenção para nós reinventarmos aqui, aliás, nós revitalizarmos o nosso teatro municipal, que há muito tempo está abandonado, uma necessidade, por exemplo, de arrumar ali o Abílio Victor, que está realmente jogado às traças. Isso é uma coisa que chama atenção, isso é uma coisa assim que a juventude pensando, poxa, vou ir iniciar um curso de teatro, mas aí eu chego diante do teatro municipal, eu encontro um galpão abandonado, infestado de bichos, etc. Será que isso é atrativo para alguém? Intensificação das possibilidades de esporte. Então, nós temos os ginásios de esporte aqui na cidade, criar alternativas para aulas de futebol, que é uma coisa que faz parte da nossa cultura, que pode somar e soma muito para tirar a juventude de caminhos que não são construtivos para a sua vida pessoal. O esporte, o futebol, sobretudo, é uma coisa bastante presente no imaginário e na emoção do povo brasileiro. Isso tem que ser usado com inteligência pelos governos, etc. Possibilidades educacionais, então, cursos e alternativas que coloquem a prefeitura municipal em contato com, por exemplo, o Estado enquanto o governo estadual, que é responsável pelo Estado de São Paulo, ou então diretamente com a federação, que foi feito de maneira muito positiva e deu resultados ótimos dos governos petistas. Isso são alternativas que precisam ser tomadas e tomadas com certa urgência quando se tivermos superado a pandemia. Porque ocorre também o risco desse período de pandemia, e isso é uma coisa que vai entrar num campo que talvez eu não seja tão apto a dizer, mais da psicologia, mas um índice muito alto da juventude de ansiedade, de Essa é uma depressão. questão séria, né? Isso, e a gente tem que estar pensando sobre políticas públicas à luz desses problemas que vão Então, surgir. uma questão também importante é a questão da tecnologia. O acesso à tecnologia que ainda é limitado a uma parcela da sociedade. Hoje mesmo, quem está estudando na escola pública tem alunos que não têm condição nenhuma de ter um celular ou uma internet banda larga dentro da sua casa para acompanhar as aulas que estão sendo feitas através da internet para os alunos, os professores dando aula, etc. Os professores estão fazendo o que podem, mas e para chegar aos alunos? Uma sociedade também que vai, pelo jeito, nós estamos entrando numa crise econômica sem precedentes e não tem um plano B, não tem nenhum plano do governo para estar resgatando a sociedade, essa economia em movimento. Não sei como é que vai ser a hora que isso der uma parada, porque por enquanto ainda as pequenas empresas, as empresas médias estão aguentando as pontas com um pouco de gordurinha que sobrou do feriado, carnaval, de janeiro e dezembro, e agora acabou. Agora chegando no mês de fim de maio, junho, a coisa está muito complicada, o desemprego deve aumentar e há não é nem recessão, mas uma depressão econômica no mundo inteiro que vai gerar uma quantia de jovens sem perspectiva muito grande. E a prefeitura ou o governo do estado não tem condições ainda, então é isso que eu estou falando agora, tem que começar a pensar isso que você falou, a questão psicologia, questão assistência social, além das questões do acesso aos instrumentos e aparelhos de cultura. E isso não vai ser fácil, João. Estava lembrando outra coisa também que foi desmontado, de certa maneira, é o movimento estudantil. Você participava, eu lembro, já vi você várias vezes aí, contra o golpe de 2016, contra o impeachment da Dilma e contra a Previdência e outras coisas que você sempre participou, que a gente fica de olho na retaguarda, né, enquanto ex-jovens, né? Uhum. Então eu queria saber como é que está o movimento estudantil ou a organização dos jovens aqui na nossa cidade e na região. Olha, essa é uma questão complexa.
a gente costuma pensar, né, movimentos sociais enquanto instituições organizadas, né, que detêm uma bandeira, que detêm um nome, uma pauta. Por muito tempo, o movimento estudantil na cidade, ele tentou se consolidar enquanto uma instituição única ali com nome, que levava o nome, né, do Luiz Balboni Zizo, que foi um lutador, lutou pela democracia, foi torturado e morto pela ditadura militar, e nós trouxemos esse nome como um símbolo da nossa luta, que tentava resgatar essas origens que são do movimento estudantil. Por motivos por N motivos, né, ou condições assim de vida, às vezes alguns indivíduos precisam ir para fora para cuidar da sua carreira pessoal, outros para fazer faculdade, alguns precisam se afastar por conta de condições assim individuais, as coisas acabam, digamos, esfriando por algum modo. Mas o movimento estudantil, enquanto movimento, a sua essência, condiz com a juventude que precisa lidar com a sua rotina de estudante e na medida em que pode participar da luta contra as injustiças, na luta por condição de ensino público gratuito e de qualidade. Ah, Desse modo, eu acredito que o movimento estudantil, assim como a maior parte da juventude, pelo menos aqui na região, está um pouco afastado por conta das possibilidades que a própria pandemia oferece, né? Mas eu não creio que a juventude esteja completamente alienada, para se dizer esse termo. Eu acho que sim, muitos estudantes estão reivindicando seus espaços, pensando possibilidades de participação efetiva na política, mas não de forma institucional, não de forma regrada a um grupo específico. Nós temos a movimentação das redes sociais, que foram muito importantes para se protocolar o pedido de adiação do Enem, né? Que é uma pauta que se discute com o movimento estudantil e com a juventude, porque, como você já havia apontado, a uma parcela da população tem condições efetivas de estudar, tem internet em casa, tem condições para estudar na casa, então uma casa com poucos irmãos, sem barulho. Mas uma boa parcela da população não tem acesso à internet, tem 6, 7 irmãos. A gente sabe o quanto é difícil estudar no meio de muito barulho e muita gente. E então o Enem, que quer a colocar essas duas parcelas da população para disputar na dita igualdade, não poderia ocorrer. Não se a gente está falando de um Enem que quer atender ao princípio da justiça. Não poderia ocorrer. E a juventude, os setores da UNE, dos movimentos sociais, né, da juventude da UJC, da JPT, enfim, o Enfrente, o Levante, essas juventudes, elas se uniram e, através dos movimentos sociais, na mídia social, na internet, acabaram incidindo para que ocorresse o pedido de adiação do Enem. Então, a gente percebe que a juventude está participando na medida do possível. E através de uma linguagem que eu acredito que os partidos políticos e os setores assim da política que estão mais enraizados numa perspectiva tradicional têm muito a aprender. As militâncias, eu acredito, a partir desse cenário pandêmico, estarão muito mais circunscritas às redes sociais do que propriamente a militância efetiva que se tinha até os anos 80, você deve se lembrar muito bem, né? Que tem a historinha de pintar a estrelinha no chão, né? A panfletagem, etc. Isso está se perdendo. E quem carrega essa chave para esse novo tipo de política é a juventude. Sabe, João, outra coisa que eu ia até aproveitar que você lembrou disso, você que tem 22, 21 anos, quantos anos do 20? Pergunta indiscreta. Não, mas jovem pode falar, eu que não posso. Você tem 20 e poucos anos, você viveu toda a... Quando você nasceu e você se conhecia por gente, o PT entrou no governo. Você já tinha nascido, mas era muito recentemente. Então você cresceu com o governo do PT e as conquistas sociais, as mudanças aconteceram e é muito diferente quem cresceu em outros momentos. Mas todo mundo que cresce e se desenvolve, quem é errado sempre, o governo é você é contra o governo a princípio já, enquanto jovem, enquanto coisa. E o PT sempre teve
uma parcela da mídia e etc., atacando com relação a falando de corrupção, etc., etc., apagando as coisas que aconteceram. Hoje em dia, a maior parte do pessoal da sua idade enxerga o PT ainda só como aquele partido que rotularam de corrupto, um partido, pior partido, etc., etc. Mas, e foram parar, quem é da esquerda foi parar no PSOL, PSTU e outros partidos da juventude, a maioria, uma parte dessa juventude de esquerda. Como é que você escolheu o PT, João? Por que você escolheu o PT? Eu sou do PT, todo mundo sabe, não dá para desmentir nenhum, mas eu estou dizendo, e eu sei porque eu estou no PT, porque eu vivi uma história de 40 anos, eu vi a coisa transformar, vi ser deturpada as coisas que aconteceram, que nós não conseguimos explicar, porque as pessoas também não querem ouvir, uma grande parte dela. Então, nós vamos levando e só provar, a história vai escrever, vai mostrar isso num futuro, tomara que seja bem próximo. Então, eu pergunto para você, como é que você escolheu o PT e por que você está no PT? Certo. Ó, eu inicio a minha trajetória na política, e alguns professores que me deram aula vão se lembrar disso, como um replicador do senso comum. Então, eu tinha as minhas aulas de sociologia e filosofia, e eu, aprendendo com as coisas que a mídia nos passava, né, como você havia dito, no Facebook, etc., tinha uma propaganda muito negativa do PT, da esquerda de forma geral, no Facebook. Então, uma postura bastante conservadora a princípio. E aí eu fui exercitando, né, o pensamento crítico, no sentido de começar a ter contato com teorias de alçada filosófica, sociológica, e se pensar um pouquinho para além daquilo que a mídia nos oferece. E aí eu comecei a traçar e compor uma trajetória política pessoal que me levou para o caminho da esquerda, que me levou para se pensar que eu entendo que há necessidade de se ter um Estado forte e participativo, há necessidade de se ter um mercado que seja regulado em alguma medida, de políticas públicas importantes as políticas públicas são importantes para se construir uma sociedade, enfim, tracei um modelo de pensamento político, individual, que me levaram ao caminho da esquerda. Mas isso não me leva ao PT a princípio. Isso me leva ao movimento estudantil, as organizações sociais. Então, teve movimento estudantil, aí depois alguns outros movimentos dos quais eu fiz parte. E aí eu comecei a entender que aquele pensamento político que eu carregava, de algum modo, deveria ser implantado nessa sociedade. Porque não adianta eu almejar uma sociedade se eu não dou uma gota de suor para construí-la. Então, eu começo a pensar a necessidade de se participar efetivamente da política, participar de maneira direta da política. E isso é mais ou menos quando se inicia a possibilidade do golpe contra Dilma nas eleições, logo no começo das eleições de 2014, ou 2012, não me lembro muito bem. E aí eu me filio ao PT por entender que o PT é sim um partido que existem muitas coisas a serem repensadas, só que esses elementos que precisam ser recolocados em jogo, repensados, não seriam feitos de maneira natural. Ao contrário do que alguma parte da juventude pensa, que o PT é um partido que naturalmente precisa assumir uma postura autocrítica, ou que naturalmente precisa repensar as suas políticas, eu entendo que não. Eu entendo que o PT, por ser o maior partido de esquerda do cenário democrático, isso é uma coisa que nem o golpe, nem a prisão contra o Lula conseguiu esse não, não diria intuito, ah, vamos dizer, essa recompensa, sabe, do PT, de ser o maior partido do Entendi. cenário democrático, de ser Ao o contrário maior do que está partido falando. de esquerda do cenário democrático, isso nenhum inimigo da direita conseguiu nos tirar. Então há uma coisa a ser pensada pela juventude que tem algum elemento do PT que se coaduna com a cultura brasileira. Então, se a gente entende que o PT é o maior partido, então, portanto, é o partido que maior tem possibilidade de alterar essa sociedade, não se trata de criar uma oposição ao PT,
mas dentro do PT conseguir e construir alternativas de Debater governo que dentro. possam repensar isso. E o PT é um partido que até hoje eu posso dizer que tem me oferecido essas condições. Eu entrei muito jovem, muito precocemente à presidência do partido, consegui fazer muitas alterações, Foi. consegui poder assim efetivo no sentido de alterar as coisas que eu pensava não serem corretas. Então eu penso que o PT é o partido que mais oferece possibilidades de se repensar o próprio modelo de esquerda ou o próprio PT ou as próprias alternativas de possibilidade de construção de uma nova sociedade. Então acho que isso é um pouco do porquê eu estou no PT até hoje e porque eu pretendo continuar no PT até muito tempo. Pois isso é uma boa notícia. Viu, João? Nós vamos estar debatendo mais esse assunto num futuro próximo, porque nós também não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Cada dia que passa aumenta o número de mortos, aumenta o número de infectados. A sociedade está dividida Agora o presidente dividiu entre o tubaína e o que é? Cloroquina, né? Cloroquina e Absurdo, tubaína. né? Só que tubaína, não sei se todo mundo sabe, era o apelido da tortura que os militares faziam na década de 60 aqui, que era igual à tortura d'água na Idade Média, e aqui no Brasil ficou com o nome de tubaína, que você colocava a pessoa um funil e punha um esguicho na garganta da pessoa através do funil até afogar a pessoa e ela dedar ou falar ou morrer. E agora a gente não sabe se ele falou isso pensando, já que o maior ídolo dele é o brilhante Ustra, se ele falou isso, a tubaína é toma tortura, enquanto a direita toma cloroquina. Então nós estamos aí numa situação tão estranha, tão difícil, que eu não sei aqui quando a gente passar esse programa hoje, deve ser dia 30 de maio que nós vamos passar esse programa. Nós estamos gravando hoje, dia 21 de maio. Não sei dia 30 como é que vai estar a situação hoje que você está vendo o programa. Mas a partir disso nós vamos estar debatendo. E talvez até daqui para frente, depois desses programas gravados, nós vamos ter que fazer ao vivo, porque as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Então eu queria que você falasse alguma coisa aí para finalizar, João, e agradecemos a sua disponibilidade, disposição de estar discutindo com a gente. Nós vamos fazer, além disso, também uns lives agora que está na moda. Todo mundo está fazendo. Agora né? A live. Pelo próprio YouTube, todos os dias, uma meia hora, discutir algum assunto imediato. E esses programas nossos ficam assim para um debate um pouco mais profundo. Eu vou chamar outros jovens aqui também para estar vendo outras opiniões sobre essas questões que você colocou. E eu agradeço muito a sua participação. Eu queria que você falasse aí para finalizar. Bom, para encerrar, né, eu agradeço o convite, né, do FAD para participar do programa Itapê Solidária, parabenizar pela atitude de se pensar um programa desse modelo. Itapetininga necessita de um programa assim. Para encerrar, eu acredito que até mesmo essa fala do presidente, né, de novamente tentar trazer esse passado terrível que nós tivemos aí da ditadura, ou por enquanto possibilidade, né, dele falar que talvez seja essa relação com objeto de tortura, mas só por esse fato dele ter essa mentalidade tão apegada a modelos e estruturas sociais que não existem e que deveriam há muito tempo ter sido superadas, até mesmo na memória dos indivíduos, né, na memória no sentido não de esquecer que houve ditadura, mas no sentido de se pensar de maneira ufanística, um período tão obscuro da nossa sociedade, nos leva a crer que muito em breve esse modelo de se pensar a política raivoso, rancoroso e violento não vai mais existir, porque o que o futuro pós-pandemia nos requer, nos solicita, é alternativas novas, possibilidades inovadoras, não alternativas assim retrógradas, alternativas ultrapassadas e que deveriam ter sido jogadas assim no limbo da história. Muito obrigado, Fábio, pelo convite.
e me coloco à disposição sempre que precisar. Um abraço. Um abraço, Gabriel. Até mais, então. Até mais. Tchau.